Olá, sou o professor Mauro Trojan, participo do Núcleo dos Consultores da Microempa e hoje nós temos o prazer de estarmos aqui com a nossa coordenadora, a Samara Freitas, e com a nossa convidada, a Latoya Brum. Vamos fazer um bate-papo muito legal a respeito de quais são as ações que o Núcleo dos Consultores realiza e, principalmente, com a nossa convidada Latoya, de que maneira ela pode e sempre interagiu com os núcleos da Microempa. Para quem não a conhece, Latoya Brum, ela é diretora dos núcleos setoriais da Microempa, não é pouca coisa não, tá? Fundadora da Domini, é Domini ou Domini? Domini Consultoria. Domini Consultoria de Alimentos, fundadora da Apis Food, fundadora e proprietária. E eu acho bacana, assim, quando as pessoas não saem botando o currículo, toda aquela parte acadêmica que participaram. A Latoya foi extremamente humilde, porque só lá no finzinho ela colocou que é mestre em ciência e tecnologia de alimentos. Eu, que trabalho na área de educação, eu sei que para se fazer um mestrado hoje a coisa é complicada, né, Samara? Não é tão simples assim. Latoya, seja muito bem-vinda, né, no nosso programa. E eu gostaria de iniciar assim, junto com a Samara, perguntando para ti assim, quem são essas duas empresas? Como é que elas interagem com a sociedade? Porque depois nós vamos trazê-las para dentro da Microempa. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, receber esse convite e poder compartilhar um pouco, né, tanto das minhas empresas, quanto falar um pouquinho sobre os núcleos setoriais da Microempa. Então, quem são essas empresas? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Vou tentar resumir, porque eu falo bastante. Então, o Domini Consultoria de Alimentos nada mais é do que a maior comunidade de consultores de alimentos do país. Então, dentro do Domini Consultoria, a gente forma profissionais de alimentos, nutricionistas, engenheiros, tecnólogos, para serem consultores de alimentos e atuarem em todo o Brasil em negócios de alimentação. Então, o Domini tem formação, tem pós-graduação, tem várias pontes aí dentro do Domini para profissionais da área de alimentos. Olha que interessante isso. Todas essas pessoas que participam do Domini passaram por ti. Isso mesmo. Então, as pessoas que estão dentro do Domini são profissionais já formados que buscaram o Domini a Consultoria de Alimentos para se capacitar e se tornar consultor de alimentos. E tu falasse em pós-graduação? Isso, a gente tem dentro do Domini, o pessoal geralmente fica bem surpreso, a gente tem uma pós-graduação em consultoria de alimentos, reconhecida pelo MEC. Com quantas horas? Tem 500 horas. Nossa, que 505, bacana. Na verdade. Que bacana isso. Eu preciso sim. E dentro da tua consultoria Domini, quantas pessoas hoje já passaram pela tua consultoria? Tem uma ideia? Dentro do Domini a gente tem formações, tá? Uhum. Dentro da formação, mais de 100 mil pessoas, com certeza. Nossa! Sim, porque o que acontece? A gente tem os mini cursos gratuitos, a gente tem mini cursos, a gente tem formação, a gente tem pós-graduação, tem mentoria, tem evento presencial. Então, tem muitos pilares dentro do Domini para capacitar os profissionais de alimentos a se tornarem consultores de alimentos. Então, é uma formação, é uma comunidade bem completa. Então, eu tô chutando aí uns 100 mil, mas eu fiz uma análise do último ano para esse, já tinha passado de 50. Então, deve ser mais de 100 mil até, que já passaram pelo Domini em algum desses pontos. Que bacana, formando pessoas, né? Isso aí. Formando pessoas. Mudando o nosso ecossistema, mudando a nossa comunidade, que esse é o maior propósito. E trocando a cultura das empresas. E trocando a cultura das empresas. É isso aí. E a Apis? Bom, o que é a Apis, então? Eu deveria ter começado com a Apis, na verdade. Porque a Apis é uma empresa... Eu comecei errado. Pois é. Não, mas tá tudo certo, gente. Dá um jeito. A Apis é a minha empresa de consultoria. Então, na Apis eu atendo negócios de alimentação, eu vou até os locais de alimentação para ajudar esses negócios de alimentação a se regularizarem, a ganharem mais dinheiro, a terem mais lucro, a evitar problemas de contaminação com os clientes. Então, eu, consultora, vou até esses negócios através da Apis. E o Domini nada mais é do que eu ensino esses profissionais a fazerem o que eu faço na Apis. Então, por isso que eu digo, primeiro começou a Apis, ela começou há 10 anos, vai fazer 11 este ano, e depois surgiu o Domini a Consultoria com o intuito de capacitar outros profissionais para fazer o que eu faço. Eu e a minha sócia, porque eu tenho uma sócia.
uma baita de uma Resumindo, né? empreendedora e uma empresária, né? Que estamos tendo a honra de ter aqui na nossa mesa e de Imagina. poder sentar ao lado, né, Mauro? Com certeza. E agora me diga, onde é que entra a Microempa em todo esse Tudo isso. território que tu abranges aí, e principalmente tu tá falando que a Apps tem 10 para 11 anos. Isso, E ali nos bastidores nós falamos que tu tens mais ou menos 10 anos de Microempa. exatamente. Como é que se deu essa interação aí? Para Então, hoje tu seres diretora dos núcleos, né? núcleos. Então, eu gosto de falar que tudo tem um começo, eu falo isso para os meus alunos também. Eu comecei na Microempa, que a gente estava conversando antes, né? Quando a Microempa ainda nem tinha a sede que a Microempa tem, ainda nem era toda essa potência que a gente sabe que hoje a Microempa é. Isso faz 10 anos. Então, eu comecei junto quando eu comecei a empreender, junto quando eu abri a Apps e eu comecei a ir para esse lado de empresária, digamos assim. Então, a Microempa entrou na minha vida justamente no momento em que eu precisava de ajuda. Ajuda de networking, contatos, ter uma visão melhor sobre o mercado, entender um pouquinho como funcionam as oportunidades. Então, eu brinco que eu sou uma cria da Microempa, porque há 10 anos atrás, quando eu também iniciava junto na entidade. Tu procurasse a Microempa para te balizar esses segmentos que tu acabaste de citar, no sentido de proporcionar o teu empreendedorismo. Isso, eu procurei a Microempa, na verdade, há 10 anos atrás, porque eu era nova, eu não sou de Caxias do Sul, eu era nova na cidade, e eu precisava de contatos, eu precisava de conexões, eu pensava, gente, quem é que vai me contratar? Eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum contato. Ninguém sabe o que eu faço. Ninguém sabe o que eu faço, Gente, hoje eu tenho 32 anos, há 10 anos atrás eu tinha 22, então eu era muito jovem. Então eu busquei a Microempa justamente para ter uma abertura melhor de mercado, entender como as coisas funcionavam e para ter novas conexões. E aí eu comecei a ir nas rodadas de negócio, comecei a ir nas palestras, brinquei contigo, né, que talvez eu tenha ido até numa palestra dele há 10 anos atrás, porque eu participei de muitas ações na entidade buscando o meu negócio, a melhoria do meu negócio. Da onde tu é? Desculpe, Samar. Não tem problema. Eu sou de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira, sabe? E a tua formação de graduação é em quê? Eu sou formada em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal de Bento Gonçalves. Eu tenho algumas pós-graduações, eu não vou lembrar todas agora, que eu fiz aqui em Caxias, fiz também em Bento Gonçalves, e eu sou mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas. Resumindo, tá? Eu não lembro de tudo, mas resumindo é isso aí. Eu ia te falar dessa conexão, que nós gravamos um programa anterior, e nós falamos justamente dessa entrada das empresas dentro da Microempa, né? Que realmente as pessoas buscam a Microempa, e uma das coisas com que eu busquei foi justamente gerar conexões e conhecer mais pessoas, mais empresários que não seja só dentro da nossa área. Exatamente. Porque com essa troca, né, de informações, a gente tem automaticamente um ganho, né? Tanto de capacidade, de inteligência, né? Tanto emocional, inteligência de mercado. Então a gente cria todas essas conexões, uma rede de pessoas que ajudam a impulsionar o nosso negócio, né? Então, realmente, engraçado tu falar que tu começaste com isso, linka muito com o que cada um trouxe num outro programa, de que maneira que começou dentro da Microempa. Então, para te ver que não importa se é agora ou é há 10 anos atrás, a Microempa sempre vai ser a ponte de muitas conexões e de muito conhecimento e impulsionando negócios para se tornarem grandes negócios. Vou tossir um pouquinho. Não. Isso aí, eu posso falar? Pode. Tá. Deves. E eu acho que justamente esse é o propósito, e eu gosto muito de conexões. Eu sempre fui uma pessoa que é muito valioso para mim a conexão. O que o Mauro tem a me oferecer em relação a conhecimento, a experiência, o que a Samara tem para contribuir. Eu sou uma pessoa que eu gosto e sempre gostei muito disso. Então eu vi na Microempa há 10 anos atrás a oportunidade de estar entre pessoas que talvez eu não tivesse essa oportunidade se eu não estivesse ali dentro. E aí o que aconteceu? Eu comecei a participar efetivamente ali das ações que a Microempa tinha e surgiu o Núcleo de Alimentação, que é o antigo GSEG, né? Amado GSEG, que está sempre no meu coração. E o GSEG nada mais é do que um núcleo setorial voltado para alimentos e bebidas. Então tem empresas, indústrias, tem serviço de alimentação, tem empresários e não tinha consultor de alimentos. E é a minha oportunidade de estar no meio de empresas e de empresários
do meu segmento, que não necessariamente eram consultores, mas eram do segmento de alimentação, para que eu consiga entender um pouquinho as necessidades do setor, para que eu faça conexões. E aí eu entrei no GSEG. E no GSEG fui coordenadora, fui vice-coordenadora e fiz um monte de ações dentro do GSEG e fiquei por muitos anos dentro do GSEG. Eu acho que uns 5 ou 6 anos. Eu não sou boa com números, tá? Com datas, mas eu acho que uns 5 ou 6 anos eu fiquei aí no GSEG dentro, desenvolvendo essas ações aí em conjunto. E para mim isso é muito rico, sabe? Muito valioso. E de que maneira essas ações ajudaram a tu alavancares a tua empresa? Olha, é uma pergunta bem complexa, porque eu acho que é tudo muito intrínseco, assim, porque tudo que tu aprende em conjunto, não tem como, tu leva para o teu negócio. Então, eu acho que a forma como a Microempa ajudou o meu negócio, os meus negócios, né, os meus empreendimentos, e a minha evolução, porque eu acho que eu tenho muito isso, né, a minha evolução como empresária. Porque existe um negócio e existe um empresário. Então, eu evoluí quanto negócio e eu evoluí quanto empresária. Então, a forma foi simplesmente por essa troca. Toda vez que tinha um empresário que falava, pô, eu tô com uma dor ali, eu tô com uma necessidade ali, eu trazia isso pro meu negócio. Pô, será que eu não poderia desenvolver algo para resolver a dor deles? Será que eu não poderia criar um produto ou pensar num negócio para ajudar esse tipo de empresa? Então, eu acho que a Microempa contribuiu me trazendo uma realidade de diversos setores, dores de diversos setores e oportunidades de diversos setores que eu soube aproveitar, sabe? Então, essa foi uma forma que, vamos ser sinceros, né, gente? Hoje em dia, onde que a gente tem isso? Onde que a gente tem essa contribuição de ideias, de oportunidades em conjunto? É difícil, né? Eu te diria que esse é o ponto principal dos núcleos da Microempa. Eu que estou no núcleo há aproximadamente 3 anos, eu vejo isso na minha própria escola, nas minhas palestras, nos meus cursos, a interação que eu tive com as pessoas do nosso núcleo, principalmente por ser um núcleo de consultores e mais do que isso, né, Samara, por ter variadas aptidões lá dentro, né? Precisamos de um contador, tem. Exatamente. Precisamos de um especialista em gestão de pessoas, tem. Precisamos de uma pessoa que fale sobre desenvolvimento humano, tem. Espiritualidade, tem. Liderança, tem. Porque é núcleo de consultores. E isso, logicamente, que tu trouxesse com uma precisão em relação ao que eu penso também, muito grande, que é assim, o principal fator da nossa participação nos núcleos é a interação e a bagagem que a gente troca, é o processo de ensinar e aprender, ensinar, aprender, ensinar, aprender. É muito valioso. Muito bacana isso. E também dentro do nosso núcleo, né, Mauro, as pessoas e os consultores que estão dentro lá são experts dentro das suas áreas, com uma bagagem gigantesca, né? Que nem, por exemplo, você, tá há quantos anos na área da educação? Pode ser sacanagem, né? Não, mas 44 anos na área de educação. Mas o que eu quero colocar com isso é que as pessoas realmente têm a bagagem e a necessidade, de toda a necessidade que as pessoas, os empresários têm, nós temos dentro do núcleo de consultores. Com certeza. Então, essa é uma grande situação. E eu vejo que as pessoas, os empresários, os empreendedores, ainda não nos conheceram. Porque senão estaria que nem o Galelli fala, né? Lá batendo na porta, gritando, né? E nos questionando e nos contratando para resolver as suas dores. Então, isso realmente, eu fico muito lisonjeada de estar à frente do núcleo de consultores, realmente por causa dessas expertises e dos consultores excelentes que nós temos dentro do nosso grupo, né? E isso é fantástico, essa nossa troca e conexão, e poder contar com a Microempa, que é uma potência hoje de entidade, né? Por trás do nosso núcleo, né? Tendo visibilidade, inclusive esse programa que está acontecendo aqui, daqui a pouco, se não fosse a Microempa, daqui a pouco a gente não teria a condição de se encontrado para criar essa situação, né? E tu sabe que agora a gente conversando e falando de contribuição que a Microempa trouxe, vem algo que eu acho que é muito importante e que o empresário, que é um empresário sozinho, solitário, nós, todos os empresários, somos solitários, é verdade. E lá no início, geralmente, a gente tem dificuldade de se ver como empresário.
Às vezes a gente trabalha sozinho, somos eu, empresa, tem um escritório em casa. Então a gente tem dificuldade de entender que somos empresa, independente daqui um pouco do porte que somos. E a Microempa me trouxe, me aterrissou para isso. Peraí, tu é uma consultora sozinha, né? Mas tu tem um negócio. O teu negócio é um negócio que pode dar certo, que pode render frutos, pode ter lucro, pode ajudar outras empresas. Então ela me aterrissou numa realidade que muitos empreendedores não têm. Essa visão de, opa, eu posso ser um empresário de verdade, eu posso ter tudo organizado. E isso é muito bom, porque às vezes a gente fica sozinho se colocando lá para baixo, achando que, mas eu sou sozinho, mas não vai dar certo, eu recém tô começando. E ela me trouxe muito essa clareza de que eu poderia me tornar a empresária que eu sou hoje. Na época eu não era a empresária que eu sou hoje, mas eu poderia. Então isso é muito importante, estar dentro de uma entidade com outros empresários, outros empreendedores. Muito bacana. Latoya. Eu tenho que falar de novo. Latoya, essa carreira de 10 anos na Microempa te trouxe, digamos assim, a uma posição hoje de ser a diretora de 15 núcleos. Exatamente. Tipo esse que nós estamos falando, essa marca é o nosso núcleo dos consultores, né? Que responsa, hein? Eu quero duas coisas dentro dessa tua trajetória. Primeiro, como é que tu chegasse lá? Segundo, qual é o teu papel hoje, né, para os núcleos? Lembrando a todos os nossos internautas aí que nos ouvem que as diretorias da Microempa são exercidas por pessoas voluntárias. Exatamente. Não são remuneradas, assim como o presidente, assim como o conselho, o conselho que é formado por ex-presidentes, é isso, né? Exatamente. Então, abaixo, digamos assim, das diretorias é que começam os colaboradores remunerados da Microempa, é isso, né? Exatamente. Então, conta um pouquinho dessa trajetória para nós. Tá, então, vamos lá. Então, eu participava do grupo de alimentação, como eu comentei com vocês, muito ativamente. Eu tenho esse perfil. Se é para fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquela coisa muito bem feita, enfim. E aí, eu fui convidada na gestão do seu Pedro Stephens, há 4 anos atrás, 3 anos, não sei, vocês já viram que eu não sou boa com números, eu acho que há 4 anos atrás, eu fui convidada para fazer parte e representar a Microempa sendo diretora dos núcleos setoriais, porque eu era muito ativa dentro dos núcleos setoriais. Então, eu desenvolvia muitas ações, eu puxava muito núcleo, e as diretorias, que é uma coisa interessante, elas são indicações dos funcionários. Então, os funcionários da entidade é que indicam as diretorias. Por quê? Justamente por isso. São pessoas que estão envolvidas com a entidade, são pessoas que estão ali sempre, são pessoas que contribuem com o núcleo, com o grupo como um todo, com a entidade como um todo. Então, eu fui uma indicação para ser a diretora dos núcleos naquela época, há 4 anos atrás, na gestão do seu Pedro. E aí, a partir daí, eu estou de diretora, vou até o final de 2026. Não sei como vai ser esse fim aí, esse tchau, porque eu gosto de dizer que os núcleos setoriais, para mim, meu xodó é um filho, né? O núcleo setorial em si é um filho, porque eu me criei dentro do núcleo, eu me criei dentro da entidade sendo uma nucleada. Então, eu tenho um carinho muito grande. E hoje, o meu papel como diretora dos núcleos nada mais é do que defender os núcleos, buscar oportunidades para os núcleos e trazer para os núcleos esse entendimento do porquê a gente está ali. Então, eu não estou ativamente junto com os nucleados, né? Eu faço parte, digamos assim, de uma subcamada, digamos assim, de uma outra parte, uma parte mais estratégica. Então, eu estou direcionada ali no planejamento estratégico. Bom, dentro do planejamento estratégico, o que nós vamos fazer de ações para melhorar, desenvolver e contribuir com os núcleos? Agora a gente está com um projeto de entidade modelo, que foi dentro da gestão do seu Pedro. Então, dentro da entidade modelo, o que nós vamos trazer que vão beneficiar, que vão fortalecer, que vão desenvolver os núcleos setoriais, pensando em prol da entidade e do nucleado que está ali. E agora também a gente desenvolveu, junto com a Josi, que é a coordenadora dos núcleos, a gente está desenvolvendo a imersão núcleos na prática, que é o nosso primeiro projeto oficial dentro da entidade modelo a nível estadual, onde a gente vai capacitar associações de todo o estado dentro da nossa metodologia dos núcleos. Porque hoje nós somos referência em núcleos setoriais em todo o Brasil. A gente tem até uma premiação, que é a maior premiação de núcleos setoriais, de gestão de projetos de núcleos setoriais do Brasil. E aí a gente vai capacitar outras associações através dessa imersão. Então esse é o meu papel.
É trazer os núcleos para dentro da entidade de uma forma mais estratégica pro nucleado e para a entidade. Que bacana. Fala um pouquinho do tamanho da Microempa. Falando em Microempa, tá? Tu dissesse que nós temos premiações nacionais Isso, e temos. que nós vamos, de repente, dar até treinamento para outras associações. Parece, assim, até um pouco pretensioso para quem não conhece o tamanho da Microempa. Sim, exatamente. A gente brinca aqui com toda a humildade, mas a gente tem que falar quem somos, né? Enfim. Mas hoje a Microempa, né, é uma entidade a nível estadual, né? Então somos uma associação estadual. Temos 3.000 associados, mais ou menos 3.000 associados, 15 núcleos setoriais, de diversos setores. Então temos núcleos setoriais de alimentos, dos consultores, da beleza, dos móveis. Então temos vários núcleos setoriais e mais de 270 nucleados. O que é isso? São empresas como vocês, como nós, que estão dentro dos núcleos setoriais desenvolvendo ações diariamente, mensalmente, a benefício do seu negócio, a benefício da entidade, a benefício da comunidade como um todo. E hoje a Microempa em números, nós somos a associação com o maior número de associados do estado e nós temos a maior premiação do Brasil, como eu falei, a nível de gestão de projetos de núcleos setoriais. Maior número de associados para instituições de micro e pequenas entidades empresas. e associações, exatamente. A gente tem o maior número de associados hoje, o que para nós é bastante significativo, mas muito além de números, né? Eu acho que é o resultado de toda essa história. A gente completou 40 anos no ano passado e, para mim, o que fica, além de números, porque números são importantes, né? Mas é o resultado e o impacto disso. A Microempa, ela vem numa crescente muito, muito forte nos últimos anos, mas eu vejo que é aquela sementinha que cada um foi plantando ao longo desses 40 anos, que agora tá dando fruto em diversas ações. A gente trabalha com exportação, a gente trabalha com diversos projetos internos, tudo em prol da comunidade, do ecossistema como um todo. Essa premiação que tu comentaste sobre os núcleos é através da CACB? Exatamente. Então, o que aconteceu, tá? De forma resumida. Existe uma premiação, que é da CACB, né? E... Quer que eu fale o nome da CACB? Confederação das... Espera a gente falar certinho, que é enorme. Acho que é interessante porque para as pessoas saberem o que é CACB, né? Deixa eu só ver o nome, tá? Porque que eu anotei, sempre esqueço. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Confederação das Associações Comerciais e Empresariais. Pode deixar teu telefone em cima se tu quiser. Vou deixar aqui. Tá, então vou te responder. Exatamente. Então, o que aconteceu? A CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Bom, então, o que aconteceu? A CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Não sei se eu vou lembrar todo o nome. Não pode ler. Já dissesse. Tá, então vamos lá. Confederação das Associações Comerciais. Tá. Então, o que aconteceu? CACB. Então, o que aconteceu? A CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil todo, ela tem um prêmio. Ela premia as entidades e associações de todo o Brasil após os projetos com os núcleos setoriais. Então, após finalizar os projetos, tem uma premiação, certo? E na última premiação que teve, nós ultrapassamos todas as outras associações em resultado. Não que somos os melhores, mas em resultados de entrega de projeto, resultado de projeto, questão operacional. Então, nós ficamos acima de todas as premiações. Então, o que eles fizeram, a CACB? Eles criaram um prêmio para nós, exclusivo para nós, o War Concur, que é justamente para premiar o nosso excelente resultado acima do resultado esperado no Brasil todo. Então, nós somos premiados a nível, né, de projetos e núcleos setoriais, a nível nacional. Eu acho que muitas pessoas, inclusive da própria Microempa, muitas vezes não tem nem essa dimensão do quanto a Microempa é referência em núcleos setoriais, em entidade, em resultado a nível Brasil. Eu te garanto que dos 3.000 associados, nós não temos 500 que têm essa noção. Não tem. Mas é justamente esse trabalho que a gente tem que fazer. Que a gente precisa fazer. Com toda essa experiência que tu está trazendo, Latoya, para nós, eu sou um microempresário que estou começando uma empresa. Na verdade, essa empresa sou eu, a minha esposa e o meu filho. Nós estamos fazendo uma empresa familiar.
E essa empresa, na verdade, nós temos pouca noção de tributação, pouca noção de atendimento, pouca noção de, enfim, financeira, de gestão. Tu acha que, eu poderia procurar a Microempa para tentar ser ajudado com essas dores todas que a gente tem no nascimento de uma empresa? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque o que acontece? Foi boa essa provocação, foi, né? Foi ótimo, eu tenho certeza. Porque o que acontece, gente? A Microempa, ela é o apoio da micro e pequena empresa. O apoio em vários quesitos, tá? Em networking, em conhecimento, em oportunidades, em auxiliar em relação às dores. Então, a gente tem diversas oportunidades dentro da entidade como apoio. Então, se eu tenho uma empresa, ou estou pensando em montar uma empresa, ou tenho uma empresa que não está indo muito bem, eu não estou tendo os resultados que eu espero, a Microempa é o lugar certo. Porque lá tu vai estar no meio de empresários, de empreendedores como você, como eu, como a Samara, como o Mauro, com realidades muito semelhantes, com dores muito semelhantes, com desafios muito semelhantes, e essa troca é muito enriquecedora. Porque eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte: o meu maior medo é ficar dentro de uma bolha e parar de enxergar fora da bolha e enxergar as oportunidades. Porque muitas vezes, sozinhos no nosso negócio, a gente está ali dentro daquela bolha, dentro daquela realidade e achando que aquilo é o certo. Então, a Microempa, ela vem para nos tirar dessa bolha, para te fazer ter uma visão sobre o que está acontecendo no mercado. Pô, a Samara está com essas dificuldades, nossa, lá na minha empresa eu tenho algo que poderia suprir esse tipo de necessidade. Nossa, olha que legal essa oportunidade, eu poderia estar participando. Então, eu brinco que é a gente furar uma bolha que muitas vezes a gente mesmo cria dentro do nosso negócio sozinho. Então, se tu tem uma micro e pequena empresa, vem para a Microempa. Posso pegar esse gancho? Pode. A nossa coordenadora Samara, ela fez uma provocação no nosso grupo, dizendo assim, já que nós vamos fazer um programa, e de repente empresas poderão, a partir do programa, nos procurar em função dos segmentos que a gente atua como consultores, no grupo, ela perguntou, que segmentos vocês acham que nós deveríamos falar? Olha só, crédito imobiliário, desenvolvimento de pessoas, contabilidade, cada um do grupo foi dizendo um segmento, uma especialidade. E eu ali fora até falei outra também. Marketing digital, finanças empresariais, controladoria e negócios, gestão integrada de processos, desenvolvimento de habilidades humanas, gestão financeira, integração de sistemas de negócios, Quem é que não precisa disso? corretagem de seguros, treinamento de vendas e gestão comercial, liderança e gestão de equipes, ou seja, a gente pode formatar a empresa para as pessoas através das consultorias que o nosso núcleo pode dar. Exatamente. E tu sabe que essas todas as especialidades não são todas, né? Porque nós estamos hoje, atualmente, no nosso núcleo de consultores em 22 empresas. Nossa, então, essas são algumas, só que nem eu falei, por exemplo, o Mauro atua como espiritualidade, como professor e como outras tantas especialidades. Então, cada consultor colocou uma especialidade. O Galelli tem diversas especialidades. O Daniel, nosso vice, também tem a especialidade dele, a Gisele. Então, assim, todo mundo no grupo pode ajudar a sua empresa a melhorar. Não, e sabe que seguidamente me mandam mensagem donos de negócio de alimentação que vieram da Microempa para tirar uma dúvida. Eu estou abrindo um negócio de alimentação e me pediram um manual de boas práticas. O que é isso? Então, até em outras áreas que daqui um pouco não tem dentro de um núcleo específico. Então, esse é o poder, eu mesma. Quando eu vou fazer qualquer compra, quando eu vou contratar qualquer serviço, eu ligo para as gurias ali na Microempa. Tem alguém na Microempa que vende tal coisa? Tem alguém na Microempa que faz tal coisa? Então, eu acho que eu gosto de falar que a gente é uma grande comunidade que tenta se auxiliar dentro do seu ecossistema, dentro da sua realidade, dentro da sua comunidade. É isso aí. Que maravilha. Latoya, e a tua mensagem final? Bom, a minha mensagem final é muito simples e objetiva, que eu levo para a minha vida. Que para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa ter ações e atitudes diferentes. Não adianta, vocês que estão aí do outro lado, né, quererem mudar o negócio de vocês, querer daqui um pouco aproveitar todas as oportunidades e continuar como está,
sozinho, cheio de objeções, cheio de desafios, cheio de dores. Então, busca ajuda, busca fazer conexões, busca networking, busca esse auxílio. Porque esse auxílio, muitas vezes, está na tua frente, está aqui do teu lado, né? E, às vezes, a gente tapa os olhos. Então, buscar conexões, eu acho que é muito importante. Latoya, agradecemos imensamente o teu tempo, a tua disponibilidade de vir conversar com nós, trocar essa ideia maravilhosa, te conhecer um pouco mais, porque acredito que dentro dos núcleos as pessoas não conhecem a carreira, né? Bem quietinha. A carreira e a pessoa incrível que você é e da sua história. Então, muito obrigada por disponibilizar esse tempo com nós aqui. Imagina, contem comigo para o que vocês precisarem e saibam que no meu cantinho eu tô lá lutando por vocês. Que maravilha, foi um prazer, né, nós compartilharmos com a Latoya, com quem está aí nos vendo, nos ouvindo, com a nossa coordenadora, né? E tenho certeza que o Núcleo dos Consultores, ele justamente está aí para auxiliar, para interagir, para aprender e também para ensinar. Muito obrigada. Fica uma observação aqui para vocês, que lembrando que o consultor responde, vocês podem colocar suas respostas, suas perguntas, na verdade, que nós iremos responder as suas dúvidas e suas dores nos demais programas que nós iremos fazer aqui com nossas especialidades. Então, não deixe de comentar nos nossos vídeos a sua pergunta e a sua dor. Muito importante isso. Comente nos vídeos que vocês passaram a ver, que estarão no YouTube. Vejam o vídeo. Tem alguma dúvida? Aproveite e faça a pergunta. No vídeo subsequente, nós estaremos com um consultor especialista em cima dessa pergunta para te dar uma resposta precisa.